Olá, tudo bom com vocês? Então vamos fazer o seguinte, eu vou gravar pequenas videoaulas com cada assunto que a gente viu até hoje, né, para ajudar vocês aí para a prova bimestral. Vou comentar bem rapidinho, que é para não ficar muito extenso, vocês não terem que ficar assistindo muita videoaula. Então lá na primeira aula que nós tivemos, lá ainda na sala de aula, nós falamos sobre o que era anatomia e o que era fisiologia. E aí nós vimos então que a anatomia era o estudo das partes e a fisiologia a função dessas partes. Então toda vez que nós estudamos um sistema, nós colocamos ali, né, todos os partes que compõem esse sistema e depois o que acontece em cada parte. Por exemplo, o sistema respiratório, né, nós comentamos que ele é formado, né, pelas narinas e pela cavidade nasal, e depois nós comentamos a fisiologia dele, ou seja, a hematose, as trocas gasosas, né? Então, elas se complementam. E aí nós comentamos sobre os níveis de organização do corpo. Esse nível de organização do corpo, ele começa desde que acontece a fecundação, quando se forma, né, a primeira célula, ovo ou zigoto, que todos nós já fomos. Ou seja, encontra aí o espermatozoide e um óvulo, essa primeira célula, ovo ou zigoto, começa a sofrer clivagens, vão se dividindo até formar aí tecidos, né, esses tecidos vão desempenhar funções específicas aí, né, desses mamíferos, os animais que a gente tem por interesse, né, agronômico. E esses órgãos vão formando sistemas que vão compor o indivíduo como um todo. E aí aqui as partes da célula, né, estavam descritos, o núcleo, o centro de controle com todo o seu DNA, as organelas, que cada uma vai desempenhar a sua função específica, né, e a membrana plasmática que vai delimitar essa célula. Então nós tínhamos um desenho da célula mostrando o que é que ela tem. Então ela tem um núcleo, né, que é o seu centro de comando, onde é guardado o DNA. Essa membrana plasmática vai impedir que entre determinadas substâncias, vai regular a saída de determinadas substâncias. O retículo endoplasmático, que vai distribuir substâncias dentro dessa célula. Ribossomo, produz proteínas, enzimas, lisossomos, realiza digestão celular, né? Então, essas células conseguem até digerir partes delas que estão defeituosas para criar outras. O citoplasma, né, ser uma camada gelatinosa que vai permitir que essas organelas fiquem organizadas ali dentro. O centríolo que vai auxiliar nesse processo de divisão celular, a mitose propriamente dita aí, né, que é a célula criar uma cópia dela, e a meiose, que é ela criar uma célula com metade dos cromossomos, que só acontece então meiose quando vai ser criado aí cromossomos sexuais. Cromossomos sexuais não, desculpa, células com finalidades sexuais, ou seja, células germinativas, né, ou espermatozoides ou óvulos. As mitocôndrias importantíssimas, né, que fazem a respiração celular, todo o ciclo de Krebs que a gente estuda sempre é por causa dela. Então é ali que acontece a respiração celular que vai gerar ATP e todo o nosso metabolismo do corpo, né, vai ser fornecido aí toda a energia que nós precisamos por causa dessas mitocôndrias. Complexo Golgi, armazenar e distribuir substâncias. E aí nós comentamos que o corpo tem diversos tecidos. E esses tecidos desempenham funções específicas. Os tecidos epiteliais, por exemplo, podem ser simples ou pavimentosos, que nós comentamos. Ele recobre as superfícies, revestem órgãos e também formam glândulas. Embora a gente sempre comente que eles recobrem superfícies, eles formam glândulas, o que é uma importante função que ele tem, né? Formar as glândulas lacrimais, sebáceas, por exemplo, entre outras. Tecidos conjuntivos, nós vimos que são aqueles que servem para unir outros tecidos, principalmente se dar sustentação, né? Os musculares, que nós já comentamos sobre eles, e nós vamos comentar agora num outro vídeo que eu vou gravar, né? São aqueles 3 tipos que nós conhecemos: liso, estriado cardíaco, estriado esquelético, né? Até nós comentamos ali no sistema cardiovascular, que ainda não vai cair nessa prova, mas nós já comentamos sobre ele, né, que só tem lá no coração. Tecidos nervosos, que nós vamos ver aí quando chegar ao nosso sistema nervoso, que são os neurônios, que vão impulsionar e mandar uma mensagem para o corpo inteiro. Então, nós vimos que esse tecido epitelial simples, por que ele é simples? Porque ele é composto apenas por uma camada de célula, né, e essa camada de célula aí está disposta de diferentes tipos. Então, ele pode ser pavimentoso simples, né? Pode ser cuboide, pode ser colunar, quando ele vai parecer um favo, e ele pode ser pseudoestratificado, quando ele parece que tem mais uma camada, porém ainda não tem. E o estratificado, né, conforme nós comentamos que ele é feito por mais uma camada, antes eu acho que eu falei pavimentoso, mas não é estratificado. O estratificado é quando ele é composto por mais de uma camada, então, né? Então ele pode ser colunar estratificado,
que vai revestir aí todos esses tecidos que são estratificados, que tem mais de uma camada, são locais que precisam ter bastante resistência, né? Então, são tecidos espessos que vão precisar aguentar aí bastante resistência, locais onde tem peristaltismo, o de transição, por exemplo, ali o último local que vai precisar crescer bastante, se dilatar bastante, né? Células epiteliais glandulares. Então, como nós comentamos antes, né, o tecido epitelial, além de revestir o corpo, tem a função de criar glândulas, e essas glândulas elas têm função de secreção, né, e excreção também. Ou seja, fabricar um líquido e depois excretarem ele em algum local. Essas glândulas elas podem ser endócrinas, quando elas jogam essa secreção dentro do sangue, ou exócrina, quando elas expelem por ductos, exemplo, as lágrimas. E aí nós comentamos que homeostasia, né, é o corpo encontrar-se em equilíbrio. Então, o que acontece? Se eu estiver em homeostasia, se esse ser vivo estiver em homeostase, quer dizer que ele está na sua função basal, tá tudo certo, ele não está sofrendo estresse nenhum, é o equilíbrio do corpo. E isso é o que nós temos que procurar para esses animais de produção. Porque se esse animal estiver sofrendo algum estresse por qualquer coisa, ele está tendo um gasto energético maior e isso faz com que a sua produção, né, que a produção aí, o nosso objetivo em produzir animais é maximizar a sua produção, é que esse ser vivo consiga expressar o seu melhor potencial genético, né? Então, para isso, esse animal tem que se encontrar em homeostasia. E aí nós vimos os tecidos conjuntivos, que nós comentamos ali antes, né? Que eles vão conectar outros tecidos. Então, ele pode ser um elástico, pode ser cartilaginoso, né? Reticular, vai formar lá o sistema linfático, que nós comentamos na outra aula lá do sistema cardiovascular, né, que é um tecido, é um sistema acessório que vai transportar aí esses líquidos extracelulares, tecido adiposo, que vão se acumular aí no citoplasma, então elas são células de gordura, né, que elas vão enchendo e nos acompanham para o resto da vida, né, esses são fiéis. Cartilagem e ossos, então os ossos, eles são aí formados também por tecidos conjuntivos, e nós comentamos e vamos falar aqui numa próxima videoaula sobre eles. Então, composto aí por osteoblastos, né, um tecido calcificado, muscular, que nós já vimos, então, qual que é a finalidade dele? Capacidade de contração, já vimos como que acontece uma contração muscular, né, tem que ter cálcio chegando lá no retículo sarcoplasmático, então vai ter um potencial de ação que vai fazer, que vai desencadear aquela contração muscular, vai chegar o cálcio lá, aquela actina e a miosina vão se juntar, encurtar a fibra, nós vamos comentar isso lá depois naquela aula de revisão sobre o sistema muscular. Então ali nós temos as fibras musculares, o sarcômero, tudo isso formando esses músculos. Então nós temos ali, como já comentei, liso, cardíaco e estriado esquelético. Então o estriado esquelético é aquele que está colado lá no osso, o principal que a gente estudou porque ele é o responsável pelo movimento. O cardíaco com suas contrações involuntárias e rígidas, né? E o liso não tem estria, a contração é lenta, eles vão estar ali para auxiliar o peristaltismo, né? Então eles são aí responsáveis por formar aí esses órgãos que a gente tem aí no corpo. Tecido nervoso, então nós vamos ver ali quando nós chegarmos no sistema nervoso, principalmente formado por neurônio. Esse neurônio ele tem uma cabeça, né? Ele vai formar aí essas fibras nervosas, ou seja, esses nervos, né? E ele tem então uma parte que é chamada corpo celular. Esse corpo celular é onde ele vai receber aquela mensagem vai ser interpretada, vai passar pelo axônio para jogar para frente neurônio a neurônio, para que esse corpo consiga receber uma mensagem, né? Então nós até comentamos que o neurônio, se ele for mielinizado, que é essa partezinha verde, que é como se fosse um pio encapado, isso aumenta a velocidade de transmissão do impulso nervoso, então esse neurônio pode chegar a 400 metros por segundo. E aí, nós falamos um pouquinho, então, dos dendritos, que é a parte onde chega esse impulso nervoso, e nós falamos do axônio, né, a cauda do axônio, que é onde esse impulso vai ser passado para frente. E aí, nós comentamos um pouquinho sobre a embriologia, né, também. Já comentei antes também nessa aula, né, comentando que quando se juntam os gametas, né, que são originados da meiose, forma uma célula 2N, né, com metade do DNA do pai, metade da mãe, isso vai dividindo até chegar numa fase de mórula,
né, que é quando ela parece uma amora, por isso que ela tem esse nome, e depois essas células vão migrando para a extremidade para formar a blástula. E aí, quem já fez a zoologia, lembra que na fase de blástula é quando se forma o blastóporo, né, que é a formação aí primordial do sistema digestório, que daí tinha aquela classificação em protostoma e deuterostoma, é nessa fase aqui. E aí nós vimos que quando ela também faz a sua especiação celular, ou seja, ela começa a se dividir, nós tínhamos uma parte que são chamadas células troncos, que são células que ainda não se diferenciaram. Quando essas células se diferenciam, elas podem se diferenciar em 3 tipos de tecido, que é a mesoderme, que é a parte que vai cobrir esse corpo aí internamente, vai estar lá no meio, formando o celoma, que é aquela cavidade para abrigar órgãos, os músculos, os rins, né, esqueleto, entre outros tecidos conjuntivos. A ectoderme, que é a parte que vai forrar este corpo por fora, né, principalmente a pele, seus derivados e o sistema nervoso. E a endoderme vai formar pulmões, intestino, fígado e outros órgãos viscerais. Então, por que essas células são importantes a gente conseguir mexer com elas antes de se elas especializarem? Porque depois que elas se especializaram, elas vão formar só aquela parte específica. Endoderme só vai formar pulmão, endoderme só vai formar intestino, a mesoderme só vai formar celoma, só vai formar músculo. Se a gente conseguisse ter um domínio dessas células antes delas se especializarem, nós poderíamos fazer com que elas se transformassem em qualquer tipo de tecido. E aí, nós comentamos, né, para terminarmos essa aula, nem vou comentar sobre as posições anatômicas, só vou comentar até aqui para não ficar muita coisa. Então, a normalidade, as alterações da normalidade, os indivíduos eles podem nascer normal, com suas funções corporais desempenhando a sua função da melhor maneira, sem serem prejudicadas. E aí existem variações dessa normalidade. Então, o indivíduo, se ele tem alguma variação da normalidade, ele já não vai ser um indivíduo normal. Ou ele vai apresentar alguma anomalia, ou ele vai apresentar alguma monstruosidade. Quando ele apresenta alguma monstruosidade, quer dizer que isso não dá possibilidade de vida a ele, que é o que acontece aí nessa figura e o que nós vemos bastante até no campo. Animal que nasce sem a cabeça, animal que nasce com 2 cabeças e já nasce morto, né? Então, às vezes você não consegue nem diferenciar o que é o que, como aí nessa foto, né? Então, isso não dá capacidade de vida para o ser vivo. Já a anomalia, sim. E essa anomalia, ela pode afetar o sexo, a raça, o biotipo do indivíduo, o meio ambiente que ele está inserido. Pode ser afetado, então, por essas coisas. E é quando o ser vivo nasce com alguma anomalia, porém, isso impede que ele desempenhe a sua melhor função, mas ainda assim tem uma expectativa de vida para esse indivíduo e ele consegue sobreviver, né? Já na monstruosidade ele não consegue. Então, na parte 1 da nossa videoaula de revisão, vou deixar por aqui para não ficar muito extenso, porque nós ainda temos outros 3 conteúdos para conversarmos. Então, espero que tenham entendido e já vamos para a segunda aula.